E aí pessoal, eu sou o Cauã Mecenas e hoje vamos falar sobre citologia, tá? Vamos dar um início ao estudo da citologia focado para a área da saúde e para quem quer estudar a área da saúde, obviamente. Então vocês vão ver aqui que eu vou deixar de lado um pouquinho a célula vegetal, vou focar mais nas outras, que é o foco da área da saúde. Vamos lá, sem enrolação aqui, começar, né, com a introdução à citologia. Já começando com o conceito que citologia é o estudo da célula, tá? Fica nisso na mente, porque aí fica mais fácil entender o resto do conteúdo. Citologia é o estudo da célula. Vamos falar sobre uma cronologia agora, bem rápido, para a gente se situar de como é que começou as ideias, de onde veio tudo isso. Começando falando de Leeuwenhoek, que é esse cara aqui, esse primeiro cara, que observou micro-organismos e como foi que ele fez isso. Leeuwenhoek era um comerciante de tecidos, só que era um comerciante de tecidos bem chato, bem rigoroso. Ele ia para todo canto com uma lupa, e essa lupa ele usava para observar, vou desenhar aqui para vocês uma lupa, usava para observar os tecidos dele. E nessas observações, né, deixa eu desenhar aqui um tecido, aí ele olhava esse tecido com a lupa dele, e aqui tinha um zoom, vamos botar aqui um zoom, olhava. Nessa olhada que ele deu, que ele era bem rigoroso com isso, que ele ficava observando muito com a lupa, ele observou a existência de alguns seres se mexendo ali naqueles tecidos. Só que ele não sabia o que era aquilo. Ele não sabia, ele olhava e não sabia o que era. Então foi aí que foi a primeira pessoa a observar um micro-organismo. Obviamente é a primeira pessoa que a gente tem registrado, né? Pode ter tido outra? Pode. Mas esse aqui é o que a gente tem registrado. E aí a próxima que a gente fala aqui é o Robert Hooke. Você vê que isso aqui é um pouco antigo, mas nem tanto assim. E Robert Hooke, ele, no seu microscópio composto lá, né, à luz de vela, observou em uma cortiça, para quem não sabe, cortiça é o tecido morto que fica na extremidade lá de uma árvore e que hoje em dia é usado para fabricação, é um dos compostos usado na fabricação daquela tampa do vinho. Isso é cortiça. E aí, ele observando essa cortiça, ele observou uma estrutura mais ou menos assim, nesse formato ele observou. E aí, ele deu o nome disso aqui de cela. Por quê? Cela vem do latim e significa pequeno quarto ou compartimento. E ele deu esse nome porque essa estrutura aqui lembrava os dormitórios dos monges em mosteiros. E aí ele deu esse nome, de cela. Só que ele observou que cela era isso tudo aqui, era o conjunto desses quartos, vamos dizer assim, era o conjunto. E aí ele deu o nome de célula. Célula é o diminutivo de cela. Por quê? Porque ele viu que um quartinho ali que era o importante, que era dividido certinho, então ele deu o nome de célula, que é o diminutivo. E até hoje a gente usa isso. E beleza. Continuando aqui, a gente tem um Brown em 1820, que ele foi a primeira pessoa a observar e registrar, obviamente, um corpúsculo que ele denominou de núcleo. Como assim? Se você for da área da saúde, né, ou quer ser, você vai mexer no microscópio e você vai ver um de outro uma célula de alguma coisa. Vai botar um corante para enxergar direitinho, né? E aí você vai ver em uma célula, deixa eu desenhar aqui uma célula mais legalzinha assim, vai observar uma estrutura assim, bem escurinha na célula. Isso é o núcleo. Obviamente você não vai enxergar um organelo, outra coisa, a não ser que você tenha um microscópio muito bom, né? Um deles que é bom citar aqui é o de varredura. Aí você consegue observar várias coisas bem interessantes. Mas no geralzão a gente usa o óptico nas aulas. E aí você vai encontrar uma coisinha assim no meio, bem escurinha, que é o núcleo. E aí o Brown observou esse corpúsculo aqui e deu o nome dele de núcleo. Então o Brown foi o primeiro cara a observar e registrar. Registrar, na verdade, né? O núcleo, o nome núcleo. Após ele, em 1838, a gente vem Schleiden. Schleiden ele veio com um conceito bem importante que deu início à teoria celular, que é o quê? Célula é a unidade básica dos seres vivos. Olha só, futuramente vamos falar de vírus, e aí vocês vão ver que a teoria celular fala que vírus não é ser vivo, mas vocês vão ver direitinho isso. Então, Schleiden
falou isso, que célula é a unidade básica dos seres vivos. E um ano depois, em 1839, Schwann veio com a teoria celular. Obviamente, ele teve interferência de Schleiden, né? Teve a ajuda de Schleiden, teve uma interação ali. E aí Schwann desenvolveu a teoria celular. E aí essa teoria celular diz o quê? O que é que essa teoria celular vem dizendo pra gente? E que Schleiden até auxiliou nisso. A teoria celular fala o quê? Todo ser vivo é constituído por uma célula ou células, né? Vamos dizer assim. Por que uma célula? Existe ser vivo de uma célula? Existe. São seres unicelulares. E eles são os seres procariontes. Vamos falar sobre isso futuramente, tá? E também outro conceito de teoria celular é o quê? Célula é a menor unidade viva. Você não vai encontrar nenhuma estrutura menor que a célula que seja viva, que tenha funcionalidade. Você pode falar, Cauã, as organelas é menor que a célula e elas têm funcionalidade. Correto, tem funcionalidade, mas para a organela, vamos dizer assim, ter uma funcionalidade, ela tem que estar dentro da célula, tá? Ela está ali dentro. Então a gente conta como a célula. A gente tem aquela organização da biologia, né? Todo mundo aprende logo no início, que é o que? Vamos ter o átomo, aí do átomo conjunto a gente vai ter as moléculas, conjunto de moléculas vamos ter organelas, o conjunto de organelas vamos ter uma célula, aí o conjunto de células é um tecido, depois vamos falar melhor sobre isso. Vamos detalhar direitinho essa organização. E aí por isso que a gente fala que a célula é a menor unidade viva, beleza? Outra coisa bem importante da teoria celular é o que? Uma célula sempre surge de outra pré-existente. E aí também tem uma coisa bem importante que é a teoria da endossimbiose, que é de onde surgiu a célula eucariótica. Vamos falar sobre isso também, tá? Então lembre disso, uma célula sempre surge de outra pré-existente, ela não surge do nada. Tem o nosso processo de mitose, quem vai falar sobre o processo de mitose, que é o principal do geral das células, né? Tem a meiose, mas a meiose é de célula gamética, e não vamos falar sobre ela agora, vou falar no geral, que é a mitose, que uma célula mãe dá origem a duas células filhas, beleza? Vamos falar sobre isso também aqui nas outras aulas. E outra coisa bem importante também da teoria celular é o que? É a unidade funcional do nosso corpo, no caso a célula. Para quem é da área da saúde ou para quem deseja ser, vocês vão estudar, ou já estudaram, fisiologia. E na matéria de fisiologia, vocês vão ver que fala que a célula é a menor estrutura com funcionalidade. No caso, a menor estrutura viva e funcional. Entendeu? Viva e funcional. Por isso que a gente fala que a célula é a menor unidade da vida. É o que tem funcionalidade. Vamos ver muito isso em livros de fisiologia, então eu coloquei aqui para a gente já se situar nisso. Que a célula é a unidade funcional do nosso corpo. É a menorzinha lá. Conceitos importantes agora que todo mundo tem que saber, começando pelos procariontes e os eucariontes. Procarionte é o organismo, é o ser. Então, seres procariontes possuem células procarióticas, entenderam? E seres eucariontes possuem células eucarióticas. Beleza? E aí qual a diferença entre os dois? A gente vai falar a diferença bem detalhada entre os dois, mas a principal é a seguinte. Antes de eu falar, eu quero que vocês observem essa imagem aqui, essas células. Tem 3 células aqui, tá? Uma bacteriana, um animal e uma vegetal. E eu quero que vocês falem qual delas é uma célula procariótica e qual delas é uma célula eucariótica. Pausa aí, fala e vamos falar agora sobre isso. Olha só, dos 5 reinos que a gente tem na biologia, 4 deles possuem células eucarióticas e um deles possui células procarióticas. Quais? Olha só, fungos, plantas, animais e protozoários. Esses são os 4 reinos que possuem células eucarióticas, são células mais complexas. E o último reino, que são os Monera, já o reino Monera, que são as bactérias e as árqueas, são seres que possuem células procarióticas, tá? E falando a diferença entre eles, olha só. Dessas 3 aqui, as que são de seres eucariontes são essas duas.
e as de seres procariontes é só essa. Aí você observa uma diferença bem enorme, porque essas duas são bem mais complexas que essa aqui, tá vendo? Mas qual a principal diferença, além da sua complexidade, é o núcleo organizado. Vocês veem que na célula animal e na vegetal a gente tem um núcleo organizadozinho, com a carioteca lá bem bonitinho. Já na célula bacteriana, né, que é um ser procarionte, a gente observa que não tem um núcleo. Então o DNA fica aqui, ó, fica imerso no citoplasma, fica livre ali, todo bagunçado. Então a principal diferença é essa, que seres procariontes não possuem um núcleo organizado e os seres eucariontes possuem um núcleo organizado. Gravem que essa é a principal diferença, tá? Depois vamos falar outras que vão ficar, meu Deus, é bem tranquilo entender isso. Próxima, célula animal e célula vegetal. A gente sabe que animal e vegetal possuem células eucariontes, eucarióticas, né? Células eucarióticas. E são seres eucariontes. E aí, qual a diferença entre uma célula animal e uma vegetal? Tá, além de algumas organelas ali dentro, a gente tem a principal, que é a parede celular. Essa estrutura aqui, verdinha ao redor, tá vendo? Obviamente, toda célula tem uma membrana plasmática. Todas. Porém, a vegetal se diferencia porque ela tem essa... É um tipo de camada a mais, tá? Aqui, verdinha, vocês estão vendo, que é a parede celular. Tá? A célula vegetal tem, e também existem procariontes, a maioria dos procariontes possui também essa parede celular. Mas estamos falando aqui agora dos eucariontes, a diferença entre animal e vegetal. A principal é essa, que a vegetal tem essa parede celular aqui, e a animal não tem, a animal só tem a membrana plasmática. A vegetal também tem a membrana plasmática, tá? Só que ela tem a mais essa parede celular. Outra diferença é a existência de vacúolos. Olha só, aqui na vegetal a gente tem um vacúolo enorme, já que no animal a gente tem vacúolos pequenininhos. Calma, vocês podem ter lido em algum livro que o animal não tem vacúolo, só que, assim, boa parte dos livros fala que a célula animal não tem vacúolo nenhum para fins didáticos. Só que, obviamente, o animal tem, uma ou outra tem ali um vacúolo ou outro, mas é bem significante, é bem pequenininho e com uma função bem mais fraca do que tem na vegetal, beleza? Para fins didáticos, animal não tem vacúolo, tá? Então essa é outra diferença que diferencia animal da vegetal, beleza? Outra diferença também da vegetal para animal é que a vegetal tem esses cloroplastos aqui, ó, ou apenas plastos, que é essas estruturas aqui em verde, que animal realmente não tem nada, tá? Vocês vão ver que isso aqui também está ligado à coloração dela, e enfim, à sua fotossíntese, bem interessante. Próximo tópico, próximo conceito bem importante é o conceito de unicelular e multicelular. Multicelular ou pluricelular, né? Multicelular e pluricelular são a mesma coisa, só que nomes diferentes. São sinônimos, né? Vamos dizer assim. Aí, como assim? Existem seres unicelulares? Existem. Ser unicelular é um ser que apresenta apenas uma célula. E aí, se ele apresenta uma célula, como é que ele vive? Se esse ser apresenta apenas uma célula, significa que ele faz tudo com apenas essa célula. Como assim? Significa que ele vai ter aqui um flagelo para ele se locomover, se movimentar, vai ter uma estrutura aqui para do seu material genético, né? Vai ter outra estruturazinha aqui para fazer alguma outra função importante para ele viver, outra aqui, enfim. Isso aqui te lembra alguma coisa? Lembra a célula bacteriana, ó. Elas são iguais. Por quê? Porque os seres procariontes, eles são unicelulares, entendeu? São unicelulares. Eles podem viver em colônia e parecer que são multicelulares, mas eles são unicelulares. E aí, o que é um ser multicelular? É um ser que possui mais de uma célula, tá? E a gente vem com aqueles reinos que eu falei para vocês, que são eucariontes. Fungos, protozoários, vegetais... Eita! Fungos, protozoários, animais e vegetais. Isso mesmo, eu acabei confundindo aqui. Vegetais. Somos seres multicelulares, tá? Não vegetal, nós humanos somos seres também multicelulares. Tem muitas células. E aí a gente
debate aqui alguma coisa bem interessante, porque tem gente que acha que por uma pessoa ser mais alta que outra, essa pessoa mais alta vai ter uma quantidade maior de células. Quer dizer, vai ter umas células maiores. Por exemplo, vou desenhar aqui um rapazinho grande e aqui um rapazinho bem pequeno. Eles têm a mesma idade. Só que, segundo o rapazinho pequeno, esse cara tem células enormes, maiores. E esse aqui tem células menores, entendeu? Porém na mesma quantidade. Só que isso está errado. O cara, ele é maior, então ele tem um maior número de células. Não quer dizer que a célula dele é enorme, é porque ele tem um maior número de células. E o cara pequenininho tem um número menor de células, né? Isso aí acaba sendo intuitivo depois que você vai aprender essas coisas. Beleza? A diferença é essa, de unicelular, uma célula, multicelular, várias células. E aí, seres acelular, são seres que não tem nenhuma célula. E aí a gente fala dos vírus, são os únicos seres que não possuem célula. E a gente entra na discussão, o vírus, ele é um ser vivo? Ele é um ser vivo? Será que ele é? Segundo a teoria celular, o vírus não é um ser vivo. Por quê? Olha só o que fala a teoria celular. Vamos lembrar? Todo ser vivo é constituído por célula ou células. Então o vírus já perdeu aqui, porque o vírus ele é acelular, ele não tem célula. Então já começou errado. E aí como é que o vírus ele não tem célula, mas ele deixa a pessoa doente e ele consegue fazer as coisas dele? Seguinte, o vírus ele é um organismo intracelular obrigatório. Significa que fora da célula ele está morto, ele não tem atividade nenhuma. Para ele conseguir ficar vivo, ter atividade, ele tem que entrar em alguma célula. O que isso acontece? Tem algumas formas, tem vários tipos de vírus. Tem um que é o bem famoso, o bacteriófago. Vamos falar sobre esse tipo de vírus já, é bem interessante. E aí, como é que o vírus ele fica vivo e não ao mesmo tempo? Vamos lá. Vamos dizer, o vírus ele não tem as proteínas para conseguir sintetizar esse material genético, não tem metabolismo próprio. Então ele tem que achar uma célula. Aqui é uma célula normal. Aí vem um vírusinho aqui, tá? Tô fazendo um desenho bem grotesco de um vírus. Mas quando a gente estudar vírus, vocês vão ver como eles são e a estrutura deles e até o corpo deles, tá? Desenho aqui de novo. Vamos ter aqui uma célula normal e aqui em cima vem um vírus. O vírus chega e vai incorporar o material genético aqui dentro. Incorporou o material genético, ele vai começar a usar o metabolismo dessa célula. Aí ele vai duplicar esse material genético, vai começar a se multiplicar, vai se reproduzir, né, se multiplicar. E aí quando ele tiver, né, usado essa célula, crescido bem, essa célula ela vai acabar rompendo, entendeu? Rompeu aqui. E aí os vírus que estavam aqui dentro vão sair em busca de outra célula. Só que na hora que eles saem, eles já não estão mais vivos, eles já estão, entendeu? É uma coisa bem interessante. E aí, segundo a teoria celular, os vírus não são seres vivos, não são considerados seres vivos, porque eles são acelulares. Mas aí tem vários biólogos, pesquisadores que consideram vírus um ser vivo, e outros não consideram, já por causa da teoria celular. Então, em alguma prova discursiva, você pode usar a teoria celular como base, caso tenha alguma pergunta assim sobre os vírus, se ele é ou não um ser vivo. Você pode citar. Segundo a teoria celular, ele não é um ser vivo por causa que a teoria celular fala que todo ser vivo é composto por uma célula, pelo menos, né? E o vírus não tem célula, é um ser acelular, beleza? E para quem é da área da saúde também é muito importante a gente estudar sobre os vírus, que a gente vai ver como é que a gente combate eles, descobre vacinas sobre eles. E o último conceito aqui é as formas celulares. Já viram bem no início do vídeo, né? Que aqui a gente tem diversas formas celulares, não tem uma só forma. Elas não são iguais, elas têm formas diferentes. Falando de um mesmo ser, o ser humano, a gente não tem um tipo de célula no nosso corpo, a gente tem vários tipos. Eu vou dar aqui dois exemplos. A gente vai ter aqui uma célula muscular. Depois vamos falar a diferença, tá, dos tecidos musculares, para vocês descobrirem como é a célula de cada tecido muscular. E aqui a gente vai ter, desenho aqui, vai ficar um desenho bem estranho, tá? Aqui a gente vai ter uma célula nervosa, tá? Um neurônio. Olha só a diferença desses dois negocinhos, ó. Isso aqui é uma célula muscular. Isso aqui é uma célula nervosa. Olha só a diferença deles dois. Eles têm uma estrutura bem diferente.
Então isso aqui já prova que as células têm formatos diferentes, beleza? E aí, eu fiz esse resumo aqui para vocês verem o que a gente vai falar durante essa playlist de citologia. Só para vocês se situarem, eu não vou me alongar muito aqui, mas fiquem sabendo disso. Olha só, vamos falar sobre uma membrana plasmática, vamos falar bem sobre isso, sobre a fisiologia da membrana plasmática, até porque é bem importante para a gente entender a fisiologia geral, funcionalidade do corpo inteiro, de todos os sistemas, para que a área da saúde, isso é muito importante. Tá? E aqui a gente tem uma definição bem rápida, que é o revestimento externo que protege a célula e faz controle, no caso uma seleção, do que entra e sai. Resumindo, a membrana plasmática é um revestimento, então ele reveste a célula, tá? Ele fica aqui ao redor da célula, beleza? Um revestimento externo que protege a célula, obviamente. Se não tivesse revestimento externo, não teria uma proteção. E também, essa membrana plasmática faz um controle. No caso, ele seleciona o que entra e o que sai. Ele não pode deixar qualquer coisa entrar e qualquer coisa sair, entendeu? Ele seleciona. Por isso que a gente fala que ele seleciona, tá? Não é um negócio assim, bem desorganizado. É bem organizado, na verdade. E aí, a gente vê aqui que a membrana plasmática ela é uma camada lipoproteica. Por que lipoproteica? Porque a gente vai ter lipídios aqui e proteínas associadas nesses lipídios, que a gente pode ter proteína de canal, que são essas aqui, que vai de um ponto ao outro, ou proteína integral, tá? Uma proteína de canal é uma proteína integral, beleza? Vamos falar sobre isso no futuro. E também uma proteína periférica, que fica só em uma extremidade ou em outra, ó, aqui, beleza? E aí, beleza. Por que é uma camada lipoproteica? Porque a gente tem isso, né? Proteínas e lipídios. A gente vai ver que a estrutura da membrana plasmática são uma bicamada fosfolipídica. No caso, é desse jeito. Como vocês estão vendo aqui, ó. É desse jeito aqui. Tranquilo? A gente tem uma bicamada fosfolipídica. Bicamada porque a gente tem duas camadas, ó. Duas camadas de fosfolipídios. Que é isso aqui. E também tem a teoria do mosaico fluido. Por quê? Porque a membrana plasmática é um mosaico fluido. Vocês já jogaram aquele jogo que é um mosaico assim, você tem que montar um negócio, aí tem outro maiorzão assim, aí você tem que ir movendo para ajeitar? Pronto. A membrana plasmática é um mosaico fluido, porque essas proteínas aqui, inseridas nos fosfolipídios, elas ficam se movimentando livremente pela membrana plasmática. Por isso que é um mosaico fluido, beleza? E aí temos transportes através da membrana plasmática. A gente vai ter o transporte passivo, o ativo e o vesicular. O transporte vesicular é um tipo especial de transporte ativo. Eu deixei aqui separado para vocês se situarem, ficarem sabendo como é que funciona. Mas na aula de transportes através da membrana plasmática eu vou falar direitinho a diferença principal, onde é que se encaixa, isso é bem interessante. E aí, o que é a diferença? Falando do passivo e do ativo. Transporte passivo não gasta energia, no caso o ATP. ATP. Já o ativo ele gasta energia, ele gasta ATP, que é o que? Adenosina trifosfato, que é energia, né? Ele vai pegar ele, vai transformar em ADP e vai gerar uma energia através dessa transformação. Beleza? Que tem os tipos, ó. Passiva a gente tem difusão simples, facilitada e osmose. A osmose, nossa, é muito importante. Não que esses outros dois não sejam, mas a osmose é muito interessante. Ativa a gente tem a bomba de sódio de potássio e também tem o vesicular. E também tem outros tipos que são os ativos secundários, vocês vão ver depois. Mas a bomba de sódio de potássio e o vesicular são transportes ativos primários, tá? Depois vamos falar a diferença disso aí, vamos falar de cada um deles, tá? Não se preocupem agora. Só fiquem familiarizados com esses nomes. Envoltórios externos à membrana plasmática. Vamos ter o glicocálix e a parede celular. É um envoltório externo. O que é esse glicocálix? São essas estruturas aqui que podem ser de carboidrato e lipídio ou de carboidrato e proteína, que fazem o reconhecimento celular, fazem uma ligação com outras células para se comunicarem. Vocês vão ver. Parede celular é aquilo que eu falei para vocês, né? Que aparece nas células vegetais e também na maioria das células de seres procariontes.
Especializações da membrana plasmática. A gente vai ver que na borda possui algumas especializações, dependendo do tipo de célula, né? Um exemplo é a epitelial, célula epitelial, a gente tem uma especialização nela, que ela tem um negocinho bem assim, ó, por cima dela, tá? Aqui a célula epitelial. Ela tem essa estrutura aqui, que são umas velocidades, tá? E além disso, desenhar aqui de novo, desenhar assim, ó, para ficar melhor de vocês enxergarem. Isso aqui é uma célula epitelial especializada. E aí, se a gente der um zoom nisso, a gente vai ver que essa região tem mais velocidades ainda. Isso é para aumentar a superfície de contato. Tá? Vocês vão ver essa célula aqui, epitelial especializada, principalmente no sistema digestório, aqui na traqueia. Tá? É bem interessante. Então, saibam que as células possuem bordas, junções e especializações. Tá? Possuem especializações, depende da sua função. Citoplasma. No citoplasma da célula, a gente vai ter organelas e também estruturas. Vamos deixar isso claro depois, quando a gente aprofundar sobre as estruturas da célula e as organelas. A gente não vai ter só aqui e aqui dentro do núcleo, não. Na animal vamos ter a mitocôndria, a mitocôndria, vamos ter ribossomos, é bem interessante falar sobre isso, porque são várias estruturas, são muitas. Mas quando você entende uma, você pega o gancho com a outra e fica fácil de entender. E outros assuntos importantes, vamos estudar a síntese proteica, que é feita através de uma organela, que é o ribossomo. Metabolismo, no caso respiração celular, fermentação, fotossíntese e quimiossíntese. Essa fotossíntese e quimiossíntese eu não vou falar muito, eu vou falar bem rápido sobre ela na aula sobre metabolismo celular, porque nosso foco é, né, célula animal e também os micro-organismos que a gente vai estudar em microbiologia. Então as células vegetais não vamos falar muito, vamos falar bem ligeiro aqui quando for a aula delas. Metabolismo, então, respiração celular, como é que a gente consegue respirar através da célula, né? Gerar energia através da célula. Fermentação, como é que os seres procariontes se fermentam, como é que eles se alimentam, vamos dizer assim, né? Como é que algumas células também do nosso corpo fazem fermentação, depende de alguma atividade metabólica. Mitose e meiose, né? No caso são os processos de divisão celular. Mitose, uma célula mãe gera duas células filhas idênticas, e a meiose é para células gaméticas, né? Vai pegar uma célula, transformar em 4 células com metade do DNA dela. Bem interessante. Núcleo, vamos falar sobre o núcleo em específico, que ele é uma organela, tá? O núcleo é uma organela, não esqueça disso, é a maior organela que a gente tem na célula. Ele é uma organela assim, tem muitas funções interessantes e tem uma estrutura bem interessante também. Então por isso vamos ter uma aula só para ele. E também porque está envolvido com o processo de divisão celular, que ele guarda o DNA e outras coisas. E a teoria da endossimbiose, que é como surgiu as células eucarióticas, tá? Que é as células que formam plantas, fungos, protozoários e os animais, tá? Que surgiu de uma célula procariótica, pra vocês verem. E uma coisa que eu quero falar aqui para vocês é que tem gente que fala os seres, no caso as células eucarióticas, são mais evoluídas que as células procarióticas, só que isso não é verdade, tá? Até porque se fossem mais evoluídas, uma não existiria hoje. Ela só é mais complexa que a outra, mas não quer dizer que ela seja melhor que a outra. Significa que para determinado local, situação, aquela célula está servindo para aquilo, está bem adaptada. Então depende de adaptação. Não é que uma é melhor que a outra, é que uma é mais adaptada a isso do que a outra, tá? Gente, é isso a aula de hoje. Ficou um pouco extenso porque é um assunto bem assim extenso para a gente falar o que vai ter nele. As próximas aulas serão um pouquinho mais rápidas, tá? Vou tentar prometer isso, só que é difícil porque é um assunto assim que envolve muitos conceitos e eu quero trazer um máximo de informações para vocês, um máximo de aprofundamento. E é isso, espero que tenham gostado, deixa o like, se inscreve aí se gostou, deixa um comentário para eu saber o que vocês querem nas próximas aulas. Algumas críticas aí também aceito, tá? Eu sei que eu falo muito rápido, eu tô melhorando nisso, até por isso que eu criei o canal no YouTube para me ajudar na minha dicção. E é isso. Até um próximo dia, próxima aula. Valeu!